pessoal, hoje teremos uma aula sobre hidrocarbonetos. Vamos lá? E o que seria hidrocarboneto? São compostos que só possuem carbono e hidrogênio, ou seja, só tem C e H, ok? Então, além disso, esses hidrocarbonetos, uma característica desses hidrocarbonetos é que eles são apolares, por isso eles não conduzem eletricidade. Ok? Então vamos continuar. Uma outra característica, o petróleo, né? Os hidrocarbonetos são constituintes do petróleo, ou seja, o petróleo tem vários hidrocarbonetos, a gente consegue extrair vários hidrocarbonetos. E o que é o petróleo? Nós vamos ver mais para frente, mas eu vou dar uma definição básica. O petróleo é uma substância formada a partir da decomposição da matéria orgânica no fundo do mar e no fundo dos lagos, e também da sedimentação desse material em altas pressões e temperaturas. Bom, vamos ver alguns exemplos? Você pode olhar aí, etano. A gente não vai se importar muito com o nome, porque nós veremos posteriormente. Nós temos aqui o etano, que é um hidrocarboneto com dois carbonos e ligação simples. Aqui eu tenho o eteno, dois carbonos e uma ligação dupla. Aqui, o etino, três carbonos e uma ligação tripla. O propano, três carbonos e só ligações simples. Propeno, três carbonos e uma ligação dupla. E o propino, três carbonos e uma ligação tripla. Bom, como que é dividido os hidrocarbonetos? Em cadeias abertas e cadeias fechadas. Se a cadeia for aberta e saturada, ela é chamada de alcano. A substância é chamada de alcano. Se a cadeia for insaturada, pode ser um alceno, um alcino ou um alcadieno. Aqui, ó, tá? Agora, se ela for fechada, ela vai ser alicíclica ou aromática. Lembram disso na nossa última aula? A alicíclica é quando não tem anel benzênico. Então, quando não tem anel benzênico, nós classificamos como ciclanos e ciclenos. E a aromática continua aromático mesmo. Vamos ver um por um? Então, vamos lá. Alcano são hidrocarbonetos com ligações simples entre carbonos. Então, se você olhar para esta cadeia, só tem ligação simples entre carbonos. Professora, o que é esse CnH2n mais 2? É a fórmula molecular, que você não precisa contar os números de hidrogênio, é só saber o número de carbono. Então, todo alcano vai ter CnH2n. Opa, alcano. CnH2n mais 2. Então, se eu tenho aqui, no caso, contando 8 carbonos, né? Eu tenho o dobro de 8 é 16, com mais 2, 8. Então, a fórmula molecular, tá? Vai ser o número de carbonos, que eu vou contar. O dobro do número de carbonos, mais 2, vai ser o número de hidrogênio. E tudo que tiver AN será um hidrocarboneto com ligações simples. Corresponde o AN a ligações simples. Vamos ao alceno. Então, como o AN é ligação simples, o EN é ligação dupla, tá? EN, ligação dupla. Então, o que é um alceno? É um hidrocarboneto com uma ligação dupla. Olha aqui, ó. Tem uma ligação dupla apenas, certo? E a fórmula molecular? O número de hidrogênios vai ser sempre o dobro do número de carbonos. Então, se você observar aqui, na nossa fórmula, eu tenho estrutural 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Sem contar o número de hidrogênios, eu vou colocar o valor aqui. O número de hidrogênios, se ele é um alceno, é o dobro de carbonos. O dobro de 6 é 12. Quer confirmar? Então, olha lá. 3, 6, 9, 12. Ok? Então, lembrando, alcanos, AN, ligação simples. Alceno, EN, ligação dupla. Alcino, IN, ligação
tripla. Então, é an, em, in. An, ligação simples, em, ligação dupla, in, ligação tripla. Então, alcino é um hidrocarboneto com ligação tripla, com uma ligação tripla, ok? E olha só, a fórmula é CnH2n menos 2. Então, essa fórmula aqui tem 5 carbonos, essa de baixo tem 5, essa também tem 5. Então, são todas correspondentes, né? Uma corresponde à outra, é igual. Só são maneiras diferentes de representar. Bom, sem olhar para o número de carbonos, para o número de hidrogênios, eu sei que tem 5, eu contei 5 carbonos. Número de hidrogênio vai ser o dobro menos 2. Então, 5 carbonos, o dobro de 5 é 10, menos 2 é 8. Então, se você olhar aqui, ó, a fórmula molecular é C5H8. Quer contar? Ó, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a mesma coisa no de baixo. Então, vamos lá. Alcano só tem ligação simples. E a fórmula? CnH2n mais 2. Alceno só tem ligação dupla, uma dupla. Fórmula CnH2n. Alcino, ligação tripla. CnH2n menos 2. Próximo. Alcadienos. Então, em é ligação dupla. Di quer dizer 2. Então, é um hidrocarboneto com duas ligações duplas. Então, se você olhar aqui, no nosso exemplo, eu tenho duas ligações duplas, ok? Aqui e aqui. E a fórmula? CnH2n menos 2. Tá percebendo que é sempre CnH2n? Ele pode ser só 2n, 2n mais 2 ou 2n menos 2. Então, no caso do alcadieno, é CnH2n menos 2. Então, C4H6. Eu tenho 4 carbono, o dobro de 4 é 8, 8 menos 2, 6. Bom, e se for um ciclo, um hidrocarboneto cíclico? Se tiver ligação simples, lembra do alcano, ciclo alcano. E a fórmula CnH2n, ok? Então, olha lá, 5 carbonos, o dobro de 5, 10. Próximo, ciclo alceno. São hidrocarbonetos com ligação, com uma ligação dupla. Então, será CnH2n menos 2. Quanto mais ligação vai tendo, vai diminuindo em 2 hidrogênios aqui. Então, aqui eu tenho 4 carbonos, o dobro de 4 é 8, menos 2, 6. Aqui eu tenho 5 carbonos, o dobro de 5, 10. 10 menos 2, 8. E por último, nós temos os aromáticos. Aromáticos são hidrocarbonetos que possuem o anel benzênico, que é nada mais, nada menos que esse hexágono com uma bolinha no meio. Isso é um aromático, um anel benzênico. E lembrando, aromático porque tem aroma. Então, todos que têm anel benzênico vão ser aromáticos por causa do aroma, ok? Então, a gente volta numa próxima aula com alguns exercícios e até mais.